Olá, vamos dar início a mais um programa Foco na Língua. Eu sou a professora Tereza Cristina, sou coordenadora do curso de Metodologia do Ensino em Língua Inglesa e esse programa é da ESLI, em parceria com a pós-graduação em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa. Daí vocês podem perguntar, mas o que é ESLI? ESLI é a Escola Superior de Línguas da Uninter. É a escola nova que nós temos, que nós lançamos, e estamos trabalhando no momento com letras em inglês e com vários cursos de extensão. Bom, hoje, para falar das questões linguísticas, dos problemas, de tudo que diz respeito à língua e à linguística, nós convidamos um professor antigo da Uninter. Ele é jovem, mas está há muito tempo na Uninter, tem muita experiência, e está aqui conosco para falar um pouquinho de cinema. Cinema e educação, cinema e ensino de línguas. Olha que legal. Então, seja muito bem-vindo, professor Jefferson Ferro. Obrigado, Tereza. É um prazer estar aqui com você, poder falar dessas duas grandes paixões que eu tenho na vida, que são o cinema e também o ensino de línguas, né? Eu estou aí há mais de 20 anos, já vai bem mais de 20 anos, lecionando inglês. E cinema, acho que tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver como o cinema aproxima as pessoas da língua estrangeira, não só do inglês, também do espanhol, do francês, e como ele é uma ferramenta muito útil para os professores. E quem não gosta? É difícil encontrar uma pessoa que não gosta de cinema, que não assista filme na TV, que não vá ao cinema assistir um filme. É muito difícil. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, vou até ler sobre o currículo do professor Jefferson, para vocês saberem com quem vocês estão conversando, né? Então, o professor Jefferson é formado em letras em inglês, tem mestrado em literatura, não é? E é doutor em comunicação. A linha de pesquisa foi cinema. Não é? Entre os temas de interesse do professor Jefferson estão a construção da noção de verossimilhança nas manifestações discursivas contemporâneas. Sobretudo, a questão ficção versus realidade, não é? E ele atua no curso superior desde 2001, na Uninter, no Centro Universitário Internacional Uninter, na nossa Uninter. Então, vamos começar conversando um pouquinho sobre... vou começar sobre a especialização. O professor Jefferson fez especialização em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa. E o trabalho de conclusão de curso dele foi o ensino da leitura em língua inglesa, um desafio além do texto. Por que além do texto? Sim. Aqui a gente está refletindo sobre a ideia da leitura como um processo que vai além da superfície linguística. Então, ler um texto em língua estrangeira, para ler um texto em língua estrangeira, é necessário também conhecer técnicas de leitura, conhecimento de mundo, né? Então você incorpora uma série de coisas que estão além da superfície linguística do texto. Então, isso, inclusive, é um tema que a gente trabalha, né, Teri, na pós-graduação, na graduação de letras, como a gente precisa desenvolver certas habilidades, certas técnicas de leitura e entender que o texto ele faz referência ao mundo e quanto mais eu conhecer desse mundo, mais fácil vai ser entender o texto e, a partir desse texto, também aprender a língua, aprender a estrutura da língua e o vocabulário. E quando eu li aqui além do texto, eu me lembrei, por exemplo, da imagem que muitas vezes acompanha o texto, que o aluno não olha, do título que muitas vezes está lá em cima, né, superior ao texto, e o aluno não lê. Por que será que o aluno não olha a imagem e não lê o título, hein, professor? Que coisa, pois né? Eu acho que isso tem muito a ver com um certo treinamento, né, uma questão de como as pessoas se acostumam a ler. E talvez porque na nossa língua materna seja meio que automático, você já começar a ler o texto e já entender, e a gente traz esse comportamento já para a língua estrangeira. Então, é também papel do professor de língua estrangeira desautomatizar esse sistema de leitura para ensinar um jeito diferente de ler, que presta atenção a esses detalhes, essas coisas que estão fora, né, entre aspas, do texto, né, Teri? Então, é o título, como você bem colocou, a imagem, enfim, tudo aquilo que está ao redor do texto, que traz informações essenciais para eu entender o texto. Você acha que muita metáfora, né? Muita metáfora, muita figura de linguagem, Então, se o aluno pensa que vai entender lendo o texto, ele não vai. Ele tem que ler as entrelinhas e tem que ler
além do texto. Foi interessante que você pontuou isso, porque a literatura, e a Clarice acho que é um exemplo bárbaro de como você pode usar a linguagem de uma maneira assim muito maior, né, do que a superfície do literal. A Clarice, quase tudo nela é metafórico, né, tem um outro sentido, tem um apelo à emoção, à percepção. É uma escritora fantástica. E quando a gente lê na língua estrangeira, eu acho que uma dificuldade inicial dos alunos é justamente ir além do literal. O aluno tem aquela coisa de querer traduzir tudo ao pé da letra. Ao pé da né? letra. Mas assim, faz parte. E a gente tem que realmente ensiná-los a olhar para a língua além do literal. Sabe que o que eu pesquisei foi realmente se os tradutores conseguiram traduzir, Dá conta disso, dá né? conta de toda essa linguagem metafórica, sensorial, cheia de figuras de linguagem de Clarice. Muitas são traduzidas, eles conseguem. Inclusive, um dos tradutores é o Pontiero, que ganhou até prêmio por traduzir Clarice. Muitas eles desfazem, sabe? Então, Problemas da tradução, né? Problemas da tradução. E aí vamos chegar no mestrado. No mestrado, o professor Jefferson fez uma dissertação intitulada Tarzan Perdido na Selva, Identidade e Desenraizamento no Pós-Guerra, uma análise do romance. E aí eu pergunto, será que esse Tarzan já tem a ver com cinema, professor? É meio inevitável, né, Teresa? Porque Tarzan é um desses grandes mitos construídos pelo cinema. Na verdade, o Tarzan ele não nasce no cinema, ele nasce nas pulp magazines dos Estados Unidos do começo do século passado, que eram revistas muito populares, que traziam personagens fantásticos, e o Tarzan era um personagem fantástico, histórias de terror, histórias de ficção científica, e muito desse conteúdo que foi desenvolvido nas pulp magazines depois virou livro e depois virou cinema, né, e foi alimentar o cinema. Tanto que, se não me falha a memória, o Tarzan nasce numa revista em 1912 e já em 1918 ele já vira filme, né? Então, assim, é uma das primeiras séries de herói, assim, de fantástico, que surge na história do cinema, não é? Então esse Tarzan é metafórico. Na minha dissertação ele é metafórico porque o romance, eu não lido com o texto, né, do romance do Tarzan, eu lido com outro romance, um romance contemporâneo, do Louis Bagley, e ele usa a figura do Tarzan como uma metáfora para o personagem, não é? O Tarzan virou um mito, né, da nossa sociedade, esse homem, o bom Homem selvagem, homem macaco, né? Essa ligação do homem branco, porque o Tarzan é filho de aristocratas ingleses que se perde na selva e que é criado pelos macacos. E aí vira filme da Disney, vira desenho, né? E todo mundo conhece, é uma daquelas coisas que o poder do cinema torna universal, né? Então, o Tarzan é um personagem universal. Por causa do cinema, né? Realmente. E aí chegamos no doutorado em comunicação. E lá no doutorado, o título da tese é Na Fronteira entre a Ficção e o Documentário, o verossímil na era do index appeal. E aí eu acho que os nossos ouvintes podem ter dúvida, primeiro, o que significa verossímil aí, né? O que é essa verossimilhança? E segundo, o que é o index appeal? Então vamos por partes, para a gente entender um pouquinho como é que... E para poder fazer depois essa ligação entre o que você fez no doutorado, no mestrado, na especialização, com as aulas de inglês. Maravilha. Então, claro, uma discussão teórica bem profunda, tanto da narrativa, do campo do estudo da narrativa, que vai tanto para a literatura quanto para o cinema, quanto da semiótica, que é a fundamentação teórica que eu uso no meu trabalho. Semiótica peirciana, que é do Charles Peirce, que é um filósofo estadunidense do final do século XIX. Então, verossimilhança, essa palavrinha, que é uma palavra composta, né, de duas partes, verossímil, ou seja, vero de verdade, símil de semelhança, então aquilo que tem aparência de verdadeiro, é um conceito fundamental para a narrativa, muito importante para a literatura e também para o cinema, e que começa a ser discutido lá com Platão e Aristóteles, lá há mais de 2000 anos atrás, quando eles pensam sobre... O Aristóteles vai falar sobre a poética, ele vai dizer que para a literatura, né, para o drama, o que importa é ser verossímil e não verdadeiro. Verdadeiro é o campo da história, o campo da arte é o campo da verossimilhança. E ali ele estabelece a fundação desse debate.
né? E é um debate que perpassa toda a história da literatura. Até que ponto que a literatura ou que a arte reproduz a vida, não é? A gente tem essa dicotomia da reprodução da arte da vida. E no mundo de hoje, com esse redimensionamento da comunicação por causa do virtual, do digital, isso começa a ganhar novos contornos. Então, hoje a gente discute fake news o tempo inteiro, não é? E as fronteiras entre o que é ficção e o que é documentário no cinema e na literatura andaram se embaralhando muito. Então, eu fiz uma investigação aí nesse campo. Eu trouxe muito do meu estudo da literatura, já que eu sou da área de letras, e trouxe isso para o cinema, né, fazendo aqui uma ponte com a semiótica, e acabou funcionando bem, graças a Deus, foi bem sucedido na minha tese, né? A gente sempre defendi a tese no ano passado, a gente sempre tem aquela expectativa, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou convencer a banca de que o que eu estou dizendo faz sentido? Mas graças a Deus deu certo. E a questão do index appeal, o index appeal é uma teoria que o meu orientador, o professor Fernando Torres Andaste, lá do Uruguai, ele está hoje na Universidade Nacional do Uruguai, na época que me orientou, ele estava na Universidade de Toronto, né? Ele é uma teoria que ele desenvolveu dentro da semiótica persiana, que tem muito a ver com cinema. Por quê? Porque você já ouviu falar no sex appeal. Né? Então, o sex appeal é um conceito que foi muito utilizado pelo Star System do cinema, que é vender, claro, um apelo sensual das estrelas, né? dos atores e das atrizes. Sempre foi muito explorado pelo cinema comercial o sex appeal das estrelas de cinema. Me lembra Marilyn Monroe. Exatamente. A gente pensa na expressão, já pensa na Marilyn Monroe, não é? Mas toda a história do cinema comercial mexe muito com o sex appeal, né? Com as grandes estrelas, tanto homens quanto mulheres. Eu ia falar, não só feminino, masculino também. Masculino também, sem dúvida nenhuma. E o Fernando Andaste, ele vai dizer que a gente está entrando na era do index appeal, ou seja, index é um conceito semiótico, né? O índice tem a ver com a tríade dos signos semióticos do Peirce. Ele vai dizer que hoje em dia, e isso está muito bem marcado nos reality shows, a gente quer ver a expressão verdadeira do sentimento. Então, por que a gente assiste MasterChef? Não é porque a gente quer aprender culinária. A gente quer ver a cara do chefe quando ele prova a comida, e a gente quer ver a cara de terror do candidato, né, do participante que está lá e que fez uma coisa errada. Então, nessa era em que tudo é virtual, em que a gente não confia mais em nada, nós temos uma atração muito forte pelos signos indiciais, são aqueles que demonstram um sentimento verdadeiro no rosto da pessoa, no momento. Né? Então é uma teoria que o Fernando Andaste desenvolve e que tem muito a ver com o cinema e com a própria literatura hoje, justamente essa questão dessa mistura da ficção com a verdade. Até fazendo um comentário aqui, eu estou lendo agora um romance, não é muito recente, mas do Bernardo Carvalho, de 2003, se não me engano, 9 Noites, e é um romance em que ele faz isso. Tem vários exemplos da literatura brasileira contemporânea, em que ele mistura a história de vida dele com uma ficção que ele inventa. Então, você não sabe o que aconteceu e o que não aconteceu. Essa mistura da ficção com o não ficção, né? Com o documental. Isso prende muito, né? Isso se tornou uma coisa muito marcante na comunicação de um modo geral no mundo de hoje. Então, é dentro desse campo aí que eu fiz a minha exploração na minha tese. Beleza. E agora, entrando no cinema, e como é que o cinema, então, pode ajudar no ensino de línguas? Então, o cinema é essa fábrica fantástica de mitos, né, de sonhos, que é inescapável. Né? Só se você for viver numa caverna hoje para você não ter contato com a cultura do audiovisual. E não por acaso o cinema comercial norte-americano, Hollywood, que a gente associa muito com Hollywood, claro que o cinema é mais do que isso. Né? Os estudiosos de cinema ficam muito bravos quando a gente resume cinema a Hollywood. Claro, tem muito maior do que Hollywood. Mas Hollywood é esse cinema comercial que mais se espalhou, que mais ocupou espaço nas mentes e nos corações das pessoas ao redor do mundo. E claro que ele traz isso em língua inglesa, né, Teri? Então, nós que começamos a dar aula de inglês antes da internet... Muito antes. Quantas e quantas vezes eu levei fita VHS para a sala de aula, né? Para a gente assistir um trecho de um filme. E era uma dificuldade, porque você não tinha os recursos que a gente tem hoje. Não tinha. Né? Legendas. Então, legendas, você tinha que tirar na mão. Na mão, ali. Exatamente. Eu fiz muita folhinha, assim, de atividade de movie activity, dei workshop para professor sobre como elaborar atividade com filmes, isso na época antes da internet, né? Hoje, meu Deus do céu, hoje é muito fácil. Muito tranquilo.
Então, eu acho que tem dois aspectos aí que são fundamentais para quem trabalha com língua. Um é o aspecto cultural, emocional, fantástico do cinema, esse mundo que o cinema nos traz, né? A gente não pode estar em Nova York, mas a gente pode assistir o filme, né, Esqueceram de Mim em Nova York, e ver aquelas cenas, aqueles lugares lindos e se imaginar lá, né? A arte tem essa coisa da gente poder se transportar para um outro mundo. E o outro aspecto é o aspecto linguístico mesmo, né? Como a gente pode trazer diálogos e cenas e usos da linguagem que aparecem de um jeito muito natural, muito verossímil. Muito, né? Verossímil no cinema. No cinema, que são muito próximos da vida real e que você pode, então, usar essas falas para explorar a língua, para ensinar conteúdo linguístico e para despertar novos conhecimentos na mente dos alunos. Legal, professor. Vamos fazer um intervalinho e já voltamos. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Vamos então começar novamente, né? Vamos dar continuidade, aliás, a essa conversa interessante aqui sobre cinema e língua, e ensino de língua. Então vamos ver, vamos perguntar uma coisa interessante para o professor Jefferson. Na tua vida como professor, você se lembra de ter usado alguma... Me dê um exemplo aí de filmes que você usou para dar aula de inglês, por exemplo. Olha, é inescapável, né? A gente está dando aula do conteúdo e já vem uma frase, uma coisa do cinema. Eu acho muito difícil falar de futuro e não lembrar do Arnold Schwarzenegger, né, do personagem do Exterminador do Futuro, Terminator, dizendo I'll be back, naquele jeitão, assim. I'll be back, né, eu voltarei. Então, falar de futuro, se eu estou ensinando futuro, eu já coloco no quadro, né? I'll be back. I'll be back. Vocês lembram disso aqui? E o aluno normalmente lembra, né? Sabe que a gente vai envelhecendo, os alunos, as referências vão mudando, né? Vão mudando, né? Exatamente. Se a turma é muito jovem, nem todos, né? Certo. Mas eles lembram. The Blue Pill, The Red Pill, por exemplo, do Matrix. Né? E.T. Phone Home, quem não lembra do E.T.? Ai, que delícia. E.T. Phone Home. Então, para você, por exemplo, apresentar essa palavra home, que é uma palavra que tem um uso idiomático no inglês, né? Go home e tudo mais. E que é um pouco diferente do português. E você sabe que durante muitos anos eu levei alunos que eu tinha escola de inglês para Disney. Então, para Disney World. Chegava lá, nós íamos ao brinquedo do ET. E a última vez que eu fui, há 2 anos atrás, eu levei meus netos. E eu queria ir ao brinquedo do ET, porque eu achava que eles fossem... Para mim, era um dos brinquedos mais bonitos do Universal Studios. E cheguei lá e para eles não é mais, não tem o significado. Não então, o cinema fica velho? Como é que é essa história? Fica como tudo, né? Infelizmente, ele fica assim, as referências vão mudando. A gente percebe isso e não tem muita saída. A gente tem que tentar se atualizar, conhecer um pouco do que os alunos estão vendo, né? Nessas últimas férias aqui, eu passei as férias assistindo The Hunger Games com meu filho, que são jogos vorazes. Eu não tinha visto, mas é uma referência muito forte para os adolescentes, né? Para os jovens, aí, pessoal na faixa dos 20, eu não tinha visto. Falei, Pedro, vamos assistir aqui com o pai. Então, a gente assistiu The Hunger Games, então o título também já é legal, porque... Em português foi traduzido para jogos vorazes e tem a palavra hunger, né? Que tem a ver com fome, com essa situação assim. A gente tem que se atualizar, Teri, porque senão a gente não consegue acompanhar a juventude, tá? A gente até insiste um pouquinho nos clássicos, né? E eu acho que, assim, o cinema tem muito cinema, literatura, tem essa coisa do clássico, não é? Então, mesmo que um aluno... Tem coisas que, tudo bem, são antigas, mas ainda assim são muito impactantes. Como o caso do ET, do E.T. Phone Home, pode não ter o mesmo peso que teve para nós,
mas ainda assim ele é impactante. As crianças vão se interessar em alguma medida, né? Sim. E o cinema tem muito disso, ele tem muito do culto aos clássicos, né? Então a gente lembra, a gente falou do Tarzan antes, né? O Tarzan tem o Me, Tarzan, You, Jane. You, Jane, exatamente. Acompanhando assim, desde o Tarzan até, passando pelo Titanic e até a atualidade, a gente tem muitas falas interessantes. Fica até difícil escolher qual usar, né? Fica difícil. Agora, tem coisas que ficam realmente universais. Assim, eu não sei se para as crianças ainda, mas mesmo para os jovens brasileiros, todo mundo assistiu Shrek e Nemo, né? Então tem umas frases do Shrek, por exemplo, do burrinho, lembra do burrinho na carroça, né? Que ele fica repetindo, a gente já chegou, que em inglês é Are we there yet? Are we there yet? Que ele fica repetindo. Então esse é ótimo também para você apresentar os advérbios de tempo. Sim, de lugar, porque here e there o aluno sempre confunde. Isso, muito bom. Tem uma outra cena do Shrek que eu lembro que é bem marcante, que eu já usei em sala de aula, que quando o Shrek vai ser apresentado para os pais da Fiona, né? Que é uma cena assim, tem toda uma tensão, que é justamente na continuidade do Are We There Yet, né? Que eles estão na carruagem, indo até o castelo, e fica todo mundo tenso, né? Porque eles vão ver que ele é um ogro e tal. E aí, no momento em que ele vai descer da carruagem, vários personagens repetem a mesma frase. This is it, this is it, this is it, com uma tensão. E é uma frase que tem um uso idiomático no inglês, porque se você for traduzir, sim, literalmente, significa this is it, então é isso. Então é isso. Mas ela tem um uso, assim, que é um pouco mais impactante com relação à questão da expectativa, né? É uma coisa assim... então é isso. Isso, uma coisa assim, não, é agora, é isso aí, é agora, né? Vai acontecer alguma coisa. Tanto que o próprio, recentemente, o documentário sobre o Michael Jackson se chama This Is It. Eles usaram essa frase. E é uma frase que fica muito marcada na cena, porque vários personagens dizem This Is It, This Is It, This Is It, e acontece a bomba, né? E o que é mais assim, você acha que tem mais appeal, atração assim para o aluno? O cinema ou a música na sala de aula? São dois universos muito interessantes, muitas vezes que se misturam, não é? Porque às vezes uma música fica famosa num filme. Sim, uma trilha sonora. Né? E eu acho que eles são duas coisas que têm funções diferentes. Porque a música, ela é fantástica para você treinar pronúncia, por exemplo. Né? Você cantar, treinar pronúncia, melodia da língua, musicalidade. A música é um instrumento sensacional. Só que a música, ela é muito poética, né? Então, muitas vezes, você aprende muito vocabulário com música, mas a gramática, às vezes até tem algum ponto que você explora, mas não é muito assim, muito forte em música, né? Porque a música é muito poética, às vezes a frase não está muito preocupada com a estrutura, né? São palavras soltas. Então ela vai muito por essa coisa do lado poético da musicalidade. Já cenas de filme ou de série, elas são muito boas para você trabalhar contexto, né? De significação, como o caso do This Is It, estrutura gramatical, e próprio significado, né, dos diálogos nas diferentes situações, porque ali você tem toda uma situação em volta que traz muito significado, aquela coisa do ler além do texto. Então, a situação dá um sentido para aquilo que está sendo dito pelos personagens. Então, são duas ferramentas fantásticas para trabalhar língua e que trabalham de formas diferentes e que exploram habilidades diferentes. Certo. E, por último, eu queria saber, e a história da tradução dos nomes dos filmes, que normalmente não segue a regra alguma. Como é que é isso? Isso dá pano para manga, né, Teri? Dá. Porque, às vezes, tem títulos de filmes, né, que são traduzidos assim, de uma maneira muito próxima do original e outros que são completamente inventados, não é? Completamente inventados. O que eu sinto, assim, muitas vezes os distribuidores brasileiros, eles têm uma ânsia de comunicar alguma coisa com o título, porque às vezes o título é meio enigmático. Então, por exemplo, eu lembro de um que me marcou, assim, quando eu descobri o que significa o título verdadeiro, tem um faroeste, Os Brutos Também Amam. Os Brutos Também Amam. Que é um clássico, né, acho que é dos anos 50, mas é um faroeste, assim, um dos grandes... Muito bom. É excelente. Para quem gosta, né? É um super drama, né? E o título original é Shane, que é o nome do personagem principal. Mas como que você vai... Como é que você vai chamar uma plateia para assistir um filme, né, uma audiência,
Se você coloca Shane, que ninguém sabe o que é, né? Pois é, então não identifica. Então, muitas vezes, os adaptadores aqui brasileiros, eles estão pensando nisso, claro. Como é que eu vou criar uma coisa que seja atraente, né, para o espectador brasileiro? Um outro clássico também de um filme muito antigo, The Sound of Music, se não me falha a memória. The Sound of Music. The Sound of Music, né, que literalmente seria o som, a melodia da música. E no Brasil, A Noviça Rebelde. Completamente diferente, né? Totalmente diferente, que é essa tentativa de dizer alguma coisa para o nosso público, não é? Exatamente. Então, assim, eu acho que, às vezes, eles podem até cometer alguns erros, assim, de falar uma coisa que... ou dar uma ideia muito equivocada sobre um filme, eu acho que às vezes isso acontece. Mas, em geral, eles estão tentando traduzir a ideia do filme para o nosso público, né? Sim. Como agora lembrei do mais recente, a gente só falou de filme antigo, o Se Beber Não Case. Se Beber Não Case, em inglês, é The Hangover. The Hangover, meu Deus. Que é a ressaca. A ressaca. É literalmente a ressaca. A ressaca. Mas se você colocasse o título A Ressaca, também, na minha opinião, seria apelativo. Eu gostaria de ver um filme chamado A Ressaca, né? Então, talvez eles inventam muito, eles criam muito. Eu me lembro uma vez, já tem anos, né? Quando o Forrest Gump ganhou o Oscar. Então, o tradutor na época falava o Gump da Floresta. E eu ficava perguntando na hora da tradução... Mas era de Portugal isso aí, né? Pois é, ele falava o Gump da Floresta. E eu ficava imaginando, mas o que será Gump? Né? Porque, na verdade, não tem nada a ver com floresta, é uma pura coincidência ali, né? Então, a tradução precisa ser muito cuidadosa nesse momento. Precisa, né? E tem muito uma coisa, claro, de marketing, né? De vender o produto, de tentar chamar. E, enfim, corre esse risco, mas eu acho que é um risco que precisa ser assumido. A gente falou sobre tradução, né? Você falou sobre o teu trabalho de tradução. Os tradutores têm que assumir riscos às vezes, né, Tere? Sim, dependendo, são escolhas, né? A gente fala escolhas ou opções dos tradutores, né? Então, eles optam, porque você tem toda a língua, ela tem uma série de palavras. Então, por exemplo, tem belo, lindo, bonito, maravilhoso, fantástico. Tem um monte de adjetivo que você pode usar. O tradutor vai lá e escolhe um que ele acha conveniente. Então, é a opção dele, do tradutor. Por isso que, como ele para muitos, atualmente, o tradutor é considerado um coautor do texto. Porque você escreve o teu texto numa língua e ele vai lá e ele interpreta e escolhe, faz as opções de acordo com a interpretação dele. A figura do tradutor está presente no texto. Sem dúvida. Então, tá bom. Conversamos hoje com o professor Jefferson, conversamos sobre cinema, uma conversa super interessante. Professor Jefferson, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Teresa. Foi um grande prazer estar com você e espero voltar ainda alguma outra oportunidade para falar sobre temas relacionados, que são sempre muito gostosos de conversar a respeito, né? E muito bem-vindos. Até a próxima. Tchau, tchau.